Olá! Continuando o nosso estudo, a gente vai falar um pouco sobre as funções afins. Agora, não exatamente só sobre as funções, mas a gente vai falar das inequações, que são comparações que a gente vai fazer agora com uma função. Eu tenho uma função, eu vou compará-la, não mais querendo saber se é igual, se tem exatamente aquele comportamento, mas se ele vai ter um comportamento maior ou menor. Então, as inequações dessas funções afins, a gente vai começar do assunto que eu terminei no último tópico, no último vídeo, falando do sinal da função. Quando a gente olha uma função, que a gente já viu que tem um domínio aqui de R em R, uma função f, em que a minha incógnita é x e ela está definida como ax mais b, eu vou observar o seguinte: a raiz da minha função vai ser menos b sobre a. Mas o valor de a é importante pelo seguinte, porque se a for maior do que zero, essa vai ser uma função que a gente chama de função crescente. Por quê? Porque quando eu vou variando o valor de x aqui, o valor de f de x vai crescendo aqui. Ou seja, eu tenho um aumento do valor aqui, eu também tenho um aumento do valor aqui. Isso é interessante pelo seguinte: a raiz vai ter um papel muito importante para a gente, que ela vai informar o seguinte: a partir de que momento que essa informação vira. Ou seja, a minha função, antes de menos b sobre a com a maior do que zero, ela vai ser negativa. Os valores serão todos negativos. Mas depois de menos b sobre a, essa função vai ser positiva. O valor de y vai ser positivo. Isso, lembrando sempre que a condição é que o a seja maior do que zero. Se a gente tiver, então, uma outra condição, em que o a vai ser menor do que zero, a gente vai ter o seguinte comportamento. É a mesma função, f de x é igual a x mais b, só que agora essa função passa a ser decrescente. Por quê? Porque quanto mais eu vou aumentando o valor de x, mais diminui o valor de y. E aí, de novo, em menos b sobre a, né? Exatamente aqui em menos b sobre a, ela muda de sinal. Ou seja, ela vem positiva, quando encontra em menos b sobre a, ela passa a ser negativa. Depois ela passa a ser negativa. Então, dessa forma, a gente ganhou uma ferramenta importante que a gente agora pode comparar alguns resultados e ter expectativas sobre isso. Né? E aí vamos definir as inequações, lembrando do cenário da balança. Uma coisa é eu querer que essa quantidade que está aqui seja exatamente igual a essa quantidade que está aqui. Então eu quero a igualdade, a balança, que os termos estão iguais. Mas aqui eu percebo que, olha só, com os pesos que eu tenho, eu só consigo dizer que 2x é menor do que 30. Ou seja, porque aqui está mais pesado e aqui está mais leve. Então eu consigo dizer só que 2x é menor do que 30. Eu não consigo dizer mais nada sobre isso. Então, a gente tem a definição de inequação falando o seguinte: é uma expressão que vai expressar desigualdades, né? E essa diferença vai ser expressada da seguinte forma: eu vou ter alguma coisa que vai ser maior ou menor, né? Então, se eu tenho uma inequação, eu vou comparar uma função, se esse valor vai ser maior do que essa função, ou se ele vai ser menor, ou eu ainda tenho a opção de ele ser maior ou igual, ou menor ou igual, certo? E aí a gente tem que pensar no seguinte: as inequações são equivalentes, a gente tem que se preocupar em manter a equivalência dos resultados. Ou seja, toda vez que eu fizer uma operação com a inequação, ela tem que se manter equivalente. Ela tem que se manter estruturada de forma que eu continue tratando de uma verdade, ou da premissa da verdade que a gente começou a trabalhar. Então, se a gente olhar o princípio aditivo nos fala o seguinte: se eu tenho A, B e C, três números quaisquer, que são pertencentes a R, né, que são números reais, se eu disser que o A é maior do que o B, né, isso significa vai ser similar a eu dizer que A mais C vai ser maior do que B mais C. Trocando isso em exemplo em números. Se o A vale 2 e o B vale 1, se eu disser que 2 é maior do que 1, e de fato é, se eu pegar o C valendo 3, então se eu colocar aqui 2 mais 3 vai dar 5 e 1 mais 3 dá 4. Então, eu continuo mantendo essa relação. Ela continua verdadeira. Mesma coisa vai acontecer se eu tenho A menor do que B. Se eu tenho A menor do que B, se eu fizer a diferença deles, se eu subtrair A menos C, vai continuar sendo menor do que B menos C.
Isso aqui quer dizer o seguinte, se eu fizer qualquer operação de soma ou subtração, eu não altero a minha condição de desigualdade. Ou seja, se A é maior do que B, se eu somar alguma coisa a ele, A mais essa alguma coisa vai continuar sendo maior do que B mais essa outra coisa. E se eu disser que A é menor do que B, se eu subtrair algum valor disso aqui, ele vai continuar menor do que o outro valor, também sendo subtraído da mesma quantidade. Agora, o princípio multiplicativo, ele depende de algumas condições. Então, eu continuo tendo o meu A e o B sendo qualquer, eu posso ter qualquer valor, né? Só que aqui eu vou colocar o C sendo diferente de zero. Ele pode ser qualquer valor, só não pode ser zero. E aí a gente vai entender isso porque, né, nesses dois casos. Então, se o C for maior do que zero, ou seja, se eu tenho aqui o valor de C que é maior do que zero, então se eu disser que o A é maior do que B, também vai implicar, vai ser similar, ou vai ser equivalente ao dizer que A vezes C é maior do que B vezes C. Ou seja, se eu tiver um número A maior do que o número B, se eu multiplicar por um número positivo, esse valor vai continuar mantendo essa desigualdade. Né? E se A for menor do que B, eu também posso dividir por esse mesmo número positivo, que essa desigualdade continua do mesmo jeito. Se A é menor do que B aqui, A sobre C vai ser menor do que B sobre C. Já no caso do meu valor de C ser menor do que zero, aí eu tenho uma restrição. Eu tenho uma condição que vai começar a acontecer. Se o A for maior do que B, se eu pegar então esse valor e multiplicar por C, e o C é menor do que zero, eu vou inverter a operação. Né? Ou seja, se A vezes C e o C é menor do que zero, se eu multiplicar isso aqui, vai inverter, vai passar a ser menor do que B vezes C. Olha, o A é maior do que o B. Então, A vezes C vai ser menor do que B vezes C. Por quê? Porque o C é menor do que zero. Né? Trocando isso em números. Se eu digo aqui que eu tenho 2 e eu tenho 1 aqui, 2 é maior do que 1. Certo? Para que isso aqui continue sendo verdadeiro, se eu pegar o C, que vale menos 1, e colocar aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, isso vai implicar o quê? Que 1 vezes menos 1 dá menos 1. Aí percebam que eu tenho que inverter? Eu tenho que dizer que menos 2 agora é menor do que menos 1. Certo? Esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa operação. E a mesma coisa acontece aqui. Se A é menor do que B, se eu tiver uma divisão, A sobre C vai ser maior do que B sobre C. Lembre-se que o importante de entender isso aqui é a relação com o sinal. Se o produto, o elemento aqui que a gente está colocando na operação for positivo, ele não altera o sinal da desigualdade. Agora, se esse valor for negativo, ele vai alterar a desigualdade, ele vai inverter a desigualdade. E aí a gente vai olhar aqui como é que é a resolução da equação em equação do primeiro grau. Agora eu estou preocupado em não achar um valor exato, eu vou achar um conjunto de valores. Então, olha só, se eu tenho a expressão aqui que 3x menos 5 é maior do que 8, eu vou analisar da seguinte forma, eu vou operar para deixar o x aqui isolado de um dos lados para poder achar a resposta. 3x menos 5, e eu estou somando 5 aqui de um lado, eu estou somando 5 aqui do outro. Então, como é uma operação de soma, eu não faz nenhuma diferença aqui no que a gente está fazendo, na desigualdade que a gente tem. Então, 3x mais 5 menos 5 vai ficar 3x, e 8 mais 5 dá 13, então eu tenho que 3x é maior do que 13. Se eu dividir agora, ou multiplicar por 1/3, né? 1/3 é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, não vai interferir no sinal da minha desigualdade. Então eu tenho 3x vezes 1/3 é igual a 13 vezes 1/3. Então eu vou ter aqui que x vai ser maior do que 13 sobre 3. Certo? Então, olha a resposta que eu tenho aqui agora. A resposta que eu tenho é que o meu x tem que ser maior do que 13 sobre 3. A partir desse valor, quando x é maior do que 13 sobre 3, significa que 3x menos 5 vai ser maior do que 8. Percebam que essa inequação, né, está falando agora não só mais do zero da função. Eu estou dizendo que todo x que eu colocar aqui, para que isso seja maior do que 8, ele tem que ser maior do que 13 sobre 3. Joia, o segundo exemplo. Eu tenho aqui 10 menos 6x é maior do que menos 2. Né? Então,
vamos operar novamente essa função. 10 menos 6x, e agora eu vou subtrair 10 de um lado e vou subtrair 10 do outro. Nesse caso, é uma subtração, isso não altera a minha inequação, não altera a condição da minha inequação. Então eu vou ter que 10 menos 10 vai ficar só o menos 6x, e que menos 2 menos 10 dá menos 12. Certo? Agora, para que eu tenha o x isolado aqui, eu vou dividir essa operação aqui por 6, menos 6. Então eu tenho menos 6 aqui, e eu vou dividir por menos 6. Então eu tenho menos 6x dividido por menos 1/6, né? Esse valor aqui não é negativo? Se esse valor aqui é negativo, ele vai inverter o sinal da minha função. Então eu vou ter menos 12 aqui, dividido por 1 sobre menos 6. Então ele vai inverter. Então, quando eu cortou menos 6, vai cortar com menos 6, aqui eu vou ter apenas o x. Só que aí, como é negativo, ele vai inverter. Eu vou, em vez de ser esse lado aqui ser maior, esse lado aqui vai passar a ser maior. Então, menos 12 dividido por menos 6 dá 2. Então, x é menor do que 2. Isso quer dizer o quê? Que a partir... Todo número que eu escolher menor do que 2, qualquer x que eu escolher menor do que 2, essa função aqui será verdadeira. Ou seja, menos 10 menos 6x vai ser maior do que menos 2. Ok? Muito bem. Para que serve isso? Para que a gente tem o uso dessas funções? Né? Para a gente poder fazer comparação de função. E aí que vem um ponto importante para a gente estudar. Um exemplo prático, né? Um exemplo do cotidiano nosso é o seguinte. Se a gente analisar isso aqui, uma empresa de plano de saúde, ela propõe para os clientes duas opções de pagamento mensal para o plano de saúde. O primeiro, um plano A, você vai pagar R$ 110 de valor fixo, mais R$ 20 por cada consulta dentro do período, por exemplo, por um mês. E um plano B vai ter um valor fixo de R$ 130, mais R$ 15 por cada consulta dentro do período. Então, Joel, você vai tomar uma decisão. Qual plano que eu vou usar? Qual plano que vai ser mais vantajoso para mim? Né? Primeira coisa, se a gente olhar então o plano A e estar pensando numa função, o plano A vai me dar o seguinte, ó. Ele tem um valor fixo, 110, que eu vou colocar aqui, 110, mais R$ 20 por consulta. Então, se eu chamar C, a nossa variável aqui das consultas, e A, a nossa função, que vai me dar o resultado do plano A, o custo do plano A, eu vou ter aqui A de C vai ser igual a 110 mais 20C. O que é esse 20C? C, você vai me dizer quantas consultas você vai fazer. E aqui ele vai multiplicar. Então, olha só. Se eu não fizer nenhuma consulta, se C for igual a zero, eu vou pagar os R$ 110, que é o custo fixo, o valor fixo. Se eu fizer uma consulta, eu vou pagar 110, mais 1 vezes 20, que dá 20, eu vou pagar R$ 130. Então, essa é a função que estipula para mim quantas consultas eu fizer, quanto que eu vou pagar de plano de saúde. Muito bem. A mesma coisa, fazendo o mesmo raciocínio para o plano B, a gente vai ter o valor fixo de 130, mais R$ 15 por consulta. Então, B, a nossa função B, vai também estar em relação às consultas, e ela vai ser dada por R$ 130, que é o valor fixo, mais 15 vezes C, que é o valor de cada consulta. Ótimo. Com essas duas funções, eu posso fazer a seguinte análise. Olha só, eu posso encontrar a intersecção das duas. E para que isso vai? O que quer dizer essa intersecção? Quer dizer o ponto onde as duas vão se equivaler. São exatamente iguais. O valor vai ser exatamente igual. Então, A em função de consultas é igual a B em função das consultas. A de C é 110 mais 20C e B é 130 mais 15C. A partir daqui a gente tem uma operação aritmética normal. Vamos passar o C para o outro lado, então eu vou subtrair 15C do lado de cá e dos dois lados, né? Menos 15C do lado de cá, menos 15C do lado de cá. E aí eu vou ter aqui então que 20 menos 15C, e aí eu vou pegar o 110 que está do lado de cá, vou subtrair ele daqui e vou colocar ele aqui do outro lado, 130 menos 110. Então, dessa função aqui, colocando todos os elementos de C para um lado, eu tenho 20C menos 15C, vai ser igual a 130 menos 110. Então, 5C vai ser igual a 20. Então, dividindo aqui por 5 dos dois lados, C é igual a 4. Isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer 4 consultas por período, 4 consultas por mês, na minha programação,
tanto faz eu usar o plano A como o plano B. Os dois se equivalem. Certo? Mas aí, eu começo a analisar então as situações. Olhando aqui a função em azul é o plano A e a função em vermelho é o plano B. O que a gente encontrou aqui é o seguinte, olha, com 4 consultas, você vai pagar R$ 190 no plano A e R$ 190 no plano B. Então, podemos partir para uma análise disso. A análise disso vai dizer o seguinte, olha, se você fizer menos de 4 consultas, você faz menos de 4 consultas por mês, então vale mais a pena você usar o plano A. Por quê? Porque ele está aqui abaixo dos valores do plano B. Se você faz mais de 4 consultas, você percebe que o plano B começa a ficar mais vantajoso, acima das 4 consultas. Por quê? Porque se eu faço 5 consultas, eu vou começar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 10 consultas, por exemplo, eu vou pagar R$ 280. Ao passo que se eu fizer pelo plano A, eu vou pagar 310. Então, se você tem uma previsão de fazer 4 consultas no mês, tanto faz se usar o plano A ou o plano B. Se você faz menos de 4 consultas por mês, é mais vantajoso usar o plano A. Se você faz mais de 4 consultas por mês, é mais vantajoso você usar o plano B. Então, é para isso que servem as equações. Para isso que serve. Agora eu passo a fazer uma situação em que eu estou comparando as informações. Eu estou comparando uma situação com a outra. E aí, de novo, reforça aquilo que eu falei sobre as funções. As funções, a gente começa a estabelecer regras, a gente começa a estabelecer o comportamento, e aí a gente pode, uma vez que esse comportamento é previsível, a gente consegue perfeitamente discutir sobre o assunto e saber o que é mais vantagem ou menos vantagem, o que é mais interessante e o que é menos interessante fazer. Ou eu começo a ter o controle do que está acontecendo em cada uma das situações. Para a gente treinar sobre isso, tem os exercícios da página 144, 148, 149, 150, 152 até a 155. Eu quero que vocês façam esses exercícios, trabalhem bastante sobre isso aí, para melhorar a competência de vocês sobre essas funções. E a gente se vê depois. Um grande abraço.